Lendas episódio 37 Pedro e as visões dos animais. Olá, seja bem-vindo ao meu canal Profeta Pastor Marconi Silva, onde compartilho com vocês reflexões sobre a Palavra de Deus. Sou um apaixonado pela Bíblia, e quero dividir com vocês o que tenho aprendido sobre esse livro maravilhoso. Hoje quero falar sobre uma passagem muito interessante da vida de Pedro, o apóstolo que negou Jesus 3 vezes, mas que depois se tornou um grande líder inspirador, que nos ensina muito sobre fé, arrependimento e obediência. Líder da igreja primitiva, Pedro é um personagem muito humano e a passagem está em Atos 10, onde Pedro tem uma visão de um lençol cheio de animais impuros, e Deus lhe diz para comê-los. Essa visão foi um marco na história da igreja, ao abrir as portas para a pregação do evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. O valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Muito obrigado pela sua generosidade. Agora vamos ao vídeo. A visão de Pedro aconteceu em Jope, onde ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor. Simão era um judeu cristão que trabalhava com couro de animais. Ele morava perto do mar, onde ele lavava e tratava as peles. Ele ofereceu a sua casa para Pedro ficar enquanto ele visitava os irmãos daquela região. Pedro subiu ao terraço para orar. Por volta da hora sexta, que era o meio-dia, ele teve fome e pediu algo para comer. Enquanto esperava pela comida, ele caiu em êxtase e viu o céu aberto e um objeto como um grande lençol descendo à terra, preso pelas 4 pontas. No lençol havia todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis e aves. Eram animais considerados impuros pela lei judaica, que proibia os judeus de comê-los ou tocá-los. Eram animais como porcos, coelhos, camelos, lagartos, corujas e abutres. Então uma voz lhe disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Era a voz de Deus, que estava desafiando Pedro a fazer algo que ele nunca havia feito antes: comer animais impuros. Mas Pedro respondeu: "De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda." Pedro estava chocado com a ordem de Deus. Ele era um judeu fiel à lei de Moisés, que separava os animais impuros e impuros. Ele nunca havia violado essa regra em toda a sua vida. A voz lhe disse outra vez: "Não chames tu comum ao que Deus purificou." Deus estava ensinando a Pedro que ele não deveria se prender às tradições humanas, mas sim à vontade divina. Deus estava mostrando a Pedro que ele tinha um propósito maior para ele e para a igreja. Isso se repetiu por 3 vezes, e logo o lençol foi recolhido ao céu. O número 3 é simbólico na Bíblia. Ele lembra a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também lembra as 3 vezes que Pedro negou Jesus, e as 3 vezes que Jesus perguntou se ele o amava. Deus estava confirmando a sua mensagem a Pedro de forma clara e enfática. O que essa visão queria dizer? Pedro ficou perplexo, sem entender o seu significado, mas logo ele recebeu a resposta de Deus. Enquanto ele pensava na visão, o Espírito Santo lhe disse: "Eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, ao descer e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei." Deus estava dando a Pedro a orientação que ele precisava. Ele estava ligando a visão com a realidade. Os 3 homens eram enviados de Cornélio, um centurião romano que era temente a Deus e dava esmolas ao povo judeu. Ele também teve uma visão, onde um anjo lhe disse para mandar buscar Pedro em Jope. Cornélio era um homem religioso e bondoso, mas ele não conhecia o evangelho de Jesus Cristo. Ele precisava ouvir a mensagem de salvação que Pedro tinha para lhe dar.
Pedro desceu e se encontrou com os homens, que lhe contaram sobre Cornélio e o seu desejo de ouvir a sua mensagem. Pedro os hospedou e no dia seguinte partiu com eles para Cesareia, onde Cornélio morava. Ele também levou consigo alguns irmãos judeus, que seriam testemunhas do que iria acontecer. Quando chegou à casa de Cornélio, Pedro encontrou muitas pessoas reunidas, parentes e amigos do centurião, que estavam ansiosas para ouvir a palavra de Deus. Cornélio se prostrou aos pés de Pedro, em sinal de respeito e reverência, mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Pedro então começou a falar, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Pedro estava aplicando o significado da visão à sua situação. Ele estava reconhecendo que Deus não se limitava aos judeus, mas que ele queria salvar todas as nações. Ele estava admitindo que Deus não olhava para a aparência externa das pessoas, mas para o seu coração. Ele prosseguiu falando sobre Jesus Cristo, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Ele disse que Jesus era o Senhor de todos e que ele tinha sido ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele disse que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Ele disse que Jesus foi morto pelos judeus e pendurado numa árvore, mas que Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe deu a aparecer aos seus discípulos. Ele disse que Jesus mandou pregar ao povo e testificar que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, e ele disse que todos os profetas testificam dele, que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. E enquanto ele falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Foi um milagre extraordinário, semelhante ao que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Foi a confirmação de Deus de que ele estava aceitando os gentios como parte do seu povo. Os judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Eles não esperavam ver isso acontecer. Eles pensavam que o evangelho era apenas para os judeus, mas eles tiveram que reconhecer que Deus estava fazendo algo novo e maravilhoso, pois eles os ouviam falando em línguas e glorificando a Deus. Eles estavam expressando a sua fé e a sua gratidão a Deus por meio de palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Eles estavam louvando a Deus por sua bondade e misericórdia. Então Pedro perguntou: pode alguém porventura recusar a água para não serem batizados estes que receberam o Espírito Santo como nós? Pedro estava concluindo que se Deus havia dado o seu Espírito aos gentios, ele também queria que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo era o sinal externo da fé interna, era a forma de se identificar com Cristo e com seus ensinamentos e seu sacrifício. Pedro estava reconhecendo que a barreira entre judeus e gentios, que por tanto tempo havia sido estabelecida, estava sendo quebrada pela obra de Deus. Os gentios, então, foram batizados em nome de Jesus Cristo, tornando-se parte da comunidade dos crentes. Foi um momento histórico, marcado pela aceitação divina e pela superação de preconceitos. O Evangelho estava rompendo fronteiras e alcançando corações de diferentes origens. A narrativa de Pedro em Atos 10 nos ensina valiosas lições. Quebrando tradições. Assim como Pedro precisou superar suas tradições e compreender que Deus não faz acepção de pessoas, somos desafiados a questionar nossas próprias tradições que podem limitar a expansão do Evangelho. A amplitude da graça de Deus. Deus não se limita a um grupo étnico ou cultural, sua graça se estende a todos que o temem e praticam a justiça. Devemos reconhecer a amplitude da graça divina em nossa vida e compartilhá-la com outros. A obra do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os gentios, mostrando que a presença de Deus não está restrita a uma nacionalidade específica. Devemos ser sensíveis à direção do Espírito em nossas vidas e em nossas comunidades. A visão de Pedro e seu encontro com Cornélio marcam um momento crucial na expansão do Evangelho. Pedro, que inicialmente relutou em aceitar a visão, agora compreendia que Deus estava realizando
Algo grandioso, os gentios não eram mais estranhos ao reino de Deus, eram co-herdeiros da promessa. Assim como Pedro reconheceu que não podia recusar o batismo aos gentios que receberam o Espírito Santo, somos desafiados a olhar além de nossas próprias barreiras e preconceitos, reconhecendo que o amor e a salvação de Deus são para todos. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Pro Marconi, que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.